Mas eu tenho amado muito você, cara, e penso muito nele, oro por ele. Esses dias ele me passou uma palavra profética, um sonho que ele teve muito preciso, e Deus me falava que você é um profeta, você não é um rapper, você é um profeta, e as suas letras são letras proféticas, né? E é tremendo, porque é mais do que você ministrar uma canção, você ministra vida. Sua palavra, ela entra como uma espada quando você está ministrando, é muito forte. E isso faz a diferença de alguém que carrega vida e de alguém que carrega um talento. Hoje nós vemos no Evangelho muitas pessoas que carregam talentos, mas que não carregam vida. Você carrega vida, então quando você carrega vida, você abre a boca e sai vida. Amém. Eu queria te convidar a abrir a sua palavra, a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículos do 46 ao 50. 1 Coríntios 15, 46 ao 50. A conferência Viver o Reino, e eu pedi ao Senhor, Senhor, me dá uma palavra sobre isso. Um tema que tem se falado tanto. Tem se falado tanto de reino, tem se falado tanto de viver o reino. Parece que a gente vê a igreja evangélica no Brasil passar por temporadas de mensagens. As pessoas começam a ouvir alguma coisa e falam de assuntos que muitas vezes não entendem. E reino se transformou num tema que todo mundo fala, mas poucos de fato vivem. Por isso falar de viver o reino é importante, porque o reino não é algo para ser falado, é para ser vivido. E o reino não é um pensamento, o reino não é só uma cultura, o reino é uma pessoa. O Cristo é a própria presença do reino de Deus. Ele disse: o reino é chegado, o reino está entre vós. Ele estava falando de quem? Ele estava falando dele mesmo. Repita comigo: o reino de Deus, é a pessoa de Cristo, manifesta através da minha vida. Amém? E a gente precisa, nós estamos vivendo dias de reforma na igreja, dias que precisam ser desconstruído tudo que a religião construiu e que nos rouba muitas vezes o entendimento do que é ser igreja. Nós nos tornamos tão religiosos que às vezes a gente faz as coisas de forma mecânica sem entender o que estamos fazendo. Então, viver o reino, primeira coisa, precisamos entender o que é o reino. O reino é algo espiritual, amém? O reino de Deus é espírito, porque o rei desse reino é espírito. A Bíblia diz que Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então, se o rei desse reino é espiritual, o seu reino é espiritual, e só pode ser discernido e vivido por aqueles que são espirituais. Começando com isso, nós podemos ver Paulo escrevendo aos Coríntios falando: não é primeiro o espiritual, senão o natural. Preste atenção, primeiro vem sempre o natural. Você nasceu primeiro naturalmente. Você primeiro nasceu da carne e do sangue. E quando Jesus encontrou com Nicodemos, ele falou assim: cara, você precisa nascer de novo, porque primeiro é o natural, mas depois vem o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo é o Senhor e é do céu. Qual terreno são também as coisas terrestres, e qual o celestial também as celestiais. Assim como trazemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. E agora te digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então nós precisamos entender o seguinte: quem foi o primeiro terreno? Foi Adão. E o segundo, que é espiritual, foi Cristo. Nós carregamos também primeiro a semelhança de Adão, a natureza adâmica, mas precisamos romper com a natureza adâmica para que a natureza de Cristo se manifeste em nós. Só através disso nós podemos falar em viver o reino. Se nós não entendemos isso, nós jamais poderemos viver o reino. E eu quero te perguntar uma coisa: o que é ser espiritual e o que é ser natural? Eu vou te fazer algumas perguntas e você vai ver como muitos de nós, melhor dizendo, temos entendimentos equivocados do que é espiritual e do que é natural. O que é mais espiritual ao teu ponto de vista? É ir à igreja ou ir ao cinema? Qual atividade é mais espiritual? Você ir à igreja ou ir ao cinema?
É uma pergunta, se alguém quiser se arriscar. Estou perguntando para você, o que é mais espiritual? Se você não sabe, pode colar. Pergunta para quem está do teu lado, o que é mais espiritual? Ir na igreja ou no cinema? Não adianta você ficar pensando para tentar acertar. Fala o que você acha, meu. Hã? Ir na igreja. O que é mais espiritual? Passear com o cachorro ou ler a Bíblia? O que é mais espiritual? Passear com o cachorro ou ler a Bíblia? O que é mais espiritual? Ouvir um louvor ou ir jantar com a esposa? Daí tem homem respondendo sob pressão. Tem mulher que já fez assim, fala. Hã? Fala a verdade, meu irmão. Você está pensando para me responder, mas você já falou tudo isso, já marcou a A de cara. Você acha que ir para a igreja é ser espiritual, que ouvir louvor é ser espiritual, de que ler a Bíblia é ser espiritual. E eu quero te dizer uma coisa, todas essas atividades, elas não têm características, elas não têm poder em si mesmas de serem espirituais ou naturais. Porque o que é espiritual ou natural é o homem, e não as atividades. As atividades, elas não têm condição de ser espiritual ou natural, porque todas elas são atividades naturais. Então, quando algo é espiritual quando quem pratica é espiritual. Então, se eu sou nascido do Espírito, todas as minhas atividades são espirituais. Se eu sou nascido da carne, tudo que eu faço é carnal. Então não vem me dizer que você é espiritual porque você vem à igreja, porque se a natureza sua é carnal, você vem à igreja como um carnal. E vir à igreja ou passear com um cachorro para você é a mesma coisa. Não vem me falar que você é espiritual porque você lê a Bíblia, porque se você lê a Bíblia e você continua com uma natureza carnal, você lê a Bíblia e continua um carnal. Não vem me dizer porque você fecha o olho e canta um louvor que você é espiritual. Porque se a sua natureza é carnal, você fecha os olhos e canta uma música como se você estivesse cantando qualquer outra porcaria de música no mundo. Porque o que muda não é o que você canta, é a tua natureza. Então, se você quer viver o reino, primeiro você tem que entender qual a natureza que você carrega. Porque se a tua natureza é a natureza adâmica, tudo que você faz vai ter a característica de Adão. Agora, se a tua natureza foi transformada e você carrega hoje o Filho de Deus dentro de você, tudo que você fizer vai ser espiritual. Amém. As maiores palavras de Jesus não foram dentro de um templo. Jesus manifestava sua vida espiritual num poço conversando com uma mulher. Jesus manifestava a glória de Deus quando ele passeava na rua e quando ele estava dentro de um barco dormindo. A galera estava pensando que ia morrer, Jesus estava dormindo. Os caras já deviam pensar assim: esse cara é um preguiçoso, ele vai deixar a gente morrer aqui. Pô, galera, para aí, ô vento, para de soprar, Márcia, calma. Pronto, acabou, deixa eu dormir em paz. Tudo que ele fazia era espiritual. E a gente carrega esse resquício de religião, que a gente quer espiritualizar as coisas pelo que a gente faz. Não, eu vou me santificar, eu vou fazer tanto tempo de jejum, eu vou para o monte orar, porque eu sou espiritual. Você pode ir para o monte, meu irmão. Você pode fazer jejum. Jejum de gente carnal é só passar fome. É a mesma coisa que regime. Se você não era espiritual, todas essas atividades não tem nada a ver com nada. E a gente acha que ser espiritual é vir à igreja. Não, eu mudei. Por que você mudou? Porque eu vou na igreja. Ir na igreja não muda a vida de ninguém. O que muda é ser igreja. Amém. Não se você vai à igreja. E a gente não entende isso. E nós, os cristãos, nos transformamos num bando de legalistas que julga quem está lá fora, quando muitas vezes estão sendo mais espirituais lá fora do que nós aqui dentro. Porque viver o reino não tem nada a ver com as atividades que fazemos, mas aquilo que carregamos e em quem nos tornamos. Abra sua Bíblia em João capítulo 3. João 3, do 3 ao 5. Nessa tarde eu estava falando com o Senhor sobre essa noite,
E o Senhor me deu uma visão de Moisés antes de entrar na terra prometida. Vocês lembram dessa passagem? Muitos de nós conhecemos, quando quando Deus tem um diálogo com Moisés e mostra para ele Canaã. Vocês se lembram dessa passagem? Deus chega para Moisés e fala assim: vem cá, cara, eu vou te mostrar a terra prometida. E Moisés vê de longe, e Deus fala: você está vendo tudo isso? Você não vai entrar. Você vai ver, mas você não vai entrar. E nesse momento, quando Deus me lembrava disso, Deus me falou assim: esse contexto, essa passagem é uma analogia exata da conversa de Jesus com Nicodemos no Novo Pacto. Jesus falou com Nicodemos assim: cara, você precisa nascer de novo se você quiser ver o reino. E Nicodemos, sendo mestre em Israel, não conseguia entender. Ele falou assim: mas como que eu posso, sendo já grande, voltar a entrar no ventre da minha mãe? Ele falou: cara, você não entendeu nada. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Jesus falou sobre duas coisas diferentes no mesmo texto. Jesus falou assim: olha, você tem que nascer de novo para ver, e você tem que nascer da água e do Espírito para poder entrar. Moisés teve a capacidade de ver, mas ele não pôde entrar. Nós temos duas condições aqui. Nós estamos falando nessa noite de reino de Deus. Fala para quem está do teu lado: nós estamos falando de reino de Deus. E o reino você pode ver e se tornar um belo observador, ou você pode ver e entrar. As pessoas que caminham comigo, esses meus irmãos que vieram lá de Taubaté até aqui, a minha grande preocupação é que eles não se tornem espectadores do reino de Deus. Pessoas que comecem a apreciar o fato de sair e conhecer uma nova igreja, e conhecer irmãos, e a gente vai e ministra numa noite num lugar, outra noite nós estamos no outro, e de repente eu tenho um bando de espectadores, que estão vendo se falar do reino, que estão olhando o reino, mas não entraram no reino. Isso pode acontecer com quem anda junto ou com quem frequenta a igreja. Pode ser que você esteja aqui há anos, pode ser que você já tenha entrado, nascido de novo, se tornado crente há anos, e se tornou apenas um observador do reino de Deus. E você pode me perguntar: você está falando que eu não sou salvo? Não, não estou falando de ser salvo. A salvação, meu irmão, ela não está no jogo. Salvação e reino de Deus são duas coisas distintas. Você pode ser salvo e nunca viver o reino. Você pode ser salvo porque a salvação, ela é pela graça. Basta que você entregue a tua vida a Jesus, e Ele de maneira alguma vai te lançar fora. Mas o reino de Deus é diferente de salvação, porque o reino de Deus é tomado à força, não é por graça. A salvação foi conquistada por você. O reino de Deus tem um esforço da tua parte. A salvação, as portas se abriram, porque o véu se rasgou, e Ele comprou a passagem e deixou carimbada. Está aberto para você. E você pode se tornar um crente salvo a vida inteira, mas um belo de um espectador, que olha de longe, mas não alcança a promessa. Porque eu quero te dizer uma coisa: tudo que você lê no Antigo Testamento é uma sombra do Novo. Quando Moisés sai do Egito com aquele povo para chegar a uma terra prometida, aquilo era uma simbologia de nós sairmos de Adão e chegarmos a Cristo. O projeto de Deus para a tua vida é que Cristo seja formado em você, e para isso você precisa sair do Egito e entrar numa terra prometida. Você precisa sair de uma natureza caída e entrar numa nova natureza. Olha que interessante isso. Esse texto aqui tem algumas palavras interessantes. A palavra é entrar, porque Jesus disse para Nicodemos o seguinte. Eu cheguei a ler o texto? Não. Então vamos ler. João 3, do 3 ao 5. Tome nota desse texto, se você quiser entender mais a respeito de reino de Deus. Esse texto ele tem verdades que cada palavra dava para você ministrar um ensino em cima delas. Então Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
Então Jesus falou de duas coisas aqui diferentes. Quais são as duas? Ver e a outra? Entrar. A palavra ver, ela significa se tornar um observador à distância. Um observador à distância. Então, se você nasce de novo, a tua natureza, porque preste atenção, ninguém pode ver as coisas espirituais se não for pelo Espírito, amém? Então, quando você nasce de novo, você se torna um ser espiritual, seus olhos espirituais se abrem, você consegue ver o reino, você consegue discernir as coisas espirituais, mas isso não basta. Pode ser que até hoje na sua vida você tenha se tornado alguém que consegue ver, você consegue já entender que existem demônios, que existem anjos, que existe um mundo espiritual que governa esse mundo natural. Você já vê tudo isso, mas você é um espectador de igreja. Você é alguém que vê a vida acontecer. Você vê as coisas passando diante dos teus olhos. Você não se tornou alguém que está interagindo, ou atuando, ou trabalhando, ou produzindo, ou sendo um canal através de onde Deus flui sobre a face da terra. Você é um espectador. Agora, quando Jesus usa a palavra entrar, a palavra no original para entrar é eserkomai. Essa palavra eserkomai é a mesma palavra usada na Bíblia quando um demônio queria tomar o corpo de uma pessoa. Quando o gadareno fala assim, me permita entrar nesses porcos, ele usa a palavra eserkomai. É a mesma palavra usada para entrar no reino de Deus. E o que tem de tão importante nessa palavra ser usada? A mesma palavra usada para um demônio tomar um corpo de uma pessoa. Que entrar no reino é você tomar posse de uma vida que não é tua. Entrar no reino é você sair de uma vida natural e falar assim, não é mais, não se trata mais da minha vida, eu tenho que me apropriar da vida de Cristo em mim. Daí eu consigo viver o reino. Não se trata mais da minha vida. O Evangelho se trata de você perder a sua vida para que Cristo viva através de você. O Evangelho não é uma melhora de vida. Jesus não te chamou para falar assim, eu vou melhorar a tua vida. Não tem melhora de vida, tem transformação. Você troca uma vida antiga por uma vida nova. Olha para quem está do teu lado e fala assim, a sua vida não vai melhorar. A sua vida vai ser transformada de uma realidade a outra realidade. Você vai experimentar uma nova vida. Não é a tua vida antiga remendada, não é a tua vida antiga melhorada, é uma nova vida. E isso é reino de Deus. Um rei, através dos seus filhos, manifestando a sua vontade sobre a face da terra. Mas esses seus filhos decidiram não mais viver por causa das suas vidas, mas por causa da vida do seu rei. Entrar no reino é se apropriar dessa nova vida. Abra em Atos capítulo 14, 22. Aleluia. Se controla aí, hein? Não vai começar a dançar no seu lugar. Eu estou falando sem parar para não dar tempo para você ouvir a música. Senão você pode começar a querer dançar no seu lugar funk. Atos 14, 22. Pergunta para quem está do teu lado, fala assim, beleza, então se eu tenho que entrar no reino de Deus, como que eu faço para entrar? Pergunta de novo, como que eu faço para entrar? Você já entrou? Alguém aqui já entrou? Alguém aqui já entrou? Como que a gente vai viver o reino se você nem sabe se você entrou no reino? Quantos aqui já estão vendo o reino? Pelo menos você sabe que você está vendo. Já está bom, irmão. Quantos aqui tem convicção que estão vivendo o reino? Já entrei. Quantos têm dúvida? Quantos não sabem nada? Quantos não estão a fim de responder? Atos capítulo 14, 22 diz assim: confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer da fé, porque por muitas tribulações
nos importa entrar no reino de Deus. Como que você faz para entrar no reino de Deus? Por muitas. Meu irmão, se você entregou a tua vida a Jesus e a sua vida se transformou num mar de rosas, eu quero te dar uma má notícia: você não entrou no reino de Deus. Eu vou repetir essa frase com muita convicção. Se você entregou a sua vida para Jesus, sabe aquela música, eu era um bêbado, vivia drogado, encontrei Jesus e minha vida então mudou, né? Se tudo ficou maravilhoso, meu irmão, você não entrou no reino de Deus. Porque no reino de Deus, para entrar, o passaporte se chama tribulação. Você entrega a tua vida a Jesus e de fato a tua vida é transformada, e de fato você é liberto, e de fato o diabo já não pode mais se apropriar da sua vida, que ela passa a pertencer ao Senhor. De fato a enfermidade já não tem mais domínio. O governo de Deus passa a se estabelecer através da sua vida. Deus começa a cumprir a sua vontade em nós, e Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e que querem viver segundo o propósito dEle. Mas é necessário que por muitas tribulações, e a Bíblia ainda é muito clara, ela não fala por algumas tribulações, e a Bíblia não fala assim, olha, através de uma tribulação você vai entrar no reino de Deus. Ela fala, não, por muitas tribulações. E a Bíblia não foi um livro escrito por mulheres, ela não é exagerada. Perdoa as mulheres, a Leila me olha com a cara, vou apanhar em casa. Mas muitas tribulações significam muitas tribulações. Tribulação, se você pegar a palavra tribulação no original, ela significa o ato de prensar. Tribulação é o ato de prensar. Tribulação é quando o Senhor nos empurra para nos tirar do volante. Alguém aqui já andou de carro com uma pessoa barbeira dirigindo? Hã? Eu já andei com o Anderson. Alguém já andou com um barbeiro dirigindo, um cara que você começa a andar assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui, cara? A gente foi para a África o ano passado. Irmão, você não tem noção como que são os motoristas lá no Quênia, na África. Os caras abrem para a esquerda para passar e vão andando, vem vindo o carro do outro lado e falam, não, o cara que vai ter que desviar. Ele na outra pista, ele espera o cara sair do acostamento e ele continua. Eu falo assim, Senhor, se eu sair vivo dessa... E quando você está do lado de um cara que dirige desse jeito, que dirige mal, sabe qual é a vontade que você tem? De empurrar o cara do volante e sumir o controle. A tribulação é isso. É Deus olhando para a tua vida e falando assim, cara, você não tem capacidade de dirigir sozinho. Eu tenho que te empurrar e assumir o controle. Eu tenho que te arrancar para assumir o controle. Eu tenho que te prensar para você sair desse lugar que você insiste em estar, que é tendo domínio da situação. Quantos aqui já se sentiram perdendo o controle da situação? Quantos já ouviram aquela expressão assim, ah, meu chão saiu, perdi o controle, não sei. Daí vem se aconselhar, fala assim, eu não sei o que aconteceu, pastor, minha vida tá, eu perdi o controle. E daí você pensa assim, ah, eu vou fazer a corrente do milagre, eu vou orar para o capeta sair da minha vida. E daí quando a gente olha e fala assim, meu irmão, posso te dizer uma verdade? Isso aí não é problema do capeta. O teu problema não é com o capeta, o teu problema é com Deus, é Ele. A tua tribulação é Ele. Deus manda a tribulação? Manda. Por que Ele manda a tribulação? Porque Ele quer te fazer entrar no reino de Deus. E o reino de Deus, você só se apropria dele através das tribulações. Não sou eu que estou falando, meu irmão, leia a Bíblia. Atos 14, 22. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Quando nós passamos por essas tribulações, quando nós somos prensados, quando nós somos empurrados para sair do controle da nossa vida, Deus fala assim, agora você consegue entrar. Por que você consegue entrar? Porque o caminho, a verdade e a vida se chama Cristo. E Ele não pode ser só o seu Salvador, Ele tem que ser o seu Senhor. E para que Ele seja o teu Senhor, Ele tem que assumir o controle da tua vida.
E para Ele assumir o controle da tua vida, você tem que perder o controle da tua vida. E como se faz isso? Através das tribulações. Então, enquanto as tribulações estão te levando para o reino de Deus, você está orando assim: Senhor, quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender. Você está assim, você está achando que é o diabo, que você vai chegar no momento da vida que a sua vitória vai ter sabor de mel. E na verdade é Deus que está te conduzindo para o reino de Deus. É importante a gente entender o contexto onde Paulo escreveu essas palavras. Quando Paulo escreve essas palavras, ele havia passado por alguns lugares que ele sabia que ele nunca mais voltaria. Alguém aqui já teve em situação na sua vida, em algum lugar, ou com alguma pessoa, que naquela hora você pensou assim: cara, eu sinto isso, que eu nunca mais vou ver essa pessoa? Alguém já passou por isso? Eu já tive a oportunidade de estar na China por 2 vezes. E eu me lembro que eu me recordo que eu estava entrando na porta de uma fábrica na China, e tinha uma menina que era minha intérprete na fábrica. Ela falava mandarim e ela ia me traduzir naquela fábrica. E antes de nós entrarmos, nós estávamos esperando o diretor daquela empresa. E eu falei para ela assim: você conhece Jesus? Ela falou assim para mim: quem? Eu nunca ouvi falar disso. Quando eu vi aquela menina falando isso, eu sabia que depois daquela fábrica eu nunca mais veria aquela menina na minha vida. Você já viu aquela expressão, onde Judas perdeu as botas? Sabe, eu fui para aquele lugar lá. Pensa no lugar longe, do outro canto do mundo, lá no lugar mais longe que você imagina, na China. Era o lugar onde era essa fábrica, com uma menina que eu nunca tinha visto na minha vida, que foi contratada para me interpretar só naquele momento na fábrica. Eu chego para ela e pergunto: você conhece Jesus? Ela falou: não. Qual que é a sensação que eu tive? Eu tenho um tiro só. Eu tenho uma palavra. O que eu vou falar para essa menina, nunca mais vou ter oportunidade de falar de novo. Por que eu estou te contando isso? Porque quando Paulo se deparou com essa situação, onde ele começa a falar assim: olha, vocês precisam entender que através de muitas tribulações vocês têm que entrar no reino de Deus. Porque isso aqui foi dito por Paulo. Ele estava diante de uma situação que ele sabia assim: eu estou diante de um povo que eu não vou ver mais de novo. Eu tenho um tiro, eu tenho uma palavra. Então quando você está diante de uma situação dessa, você tem que buscar a tua palavra mais preciosa. Você tem que buscar aquilo que é o mais importante. Então quando eu vejo Paulo dizendo isso, Paulo, diante de toda a profundidade que ele tinha dos textos bíblicos, eu entendo que para Paulo isso era uma das coisas mais importantes na vida. Levar as pessoas a entenderem que elas poderiam passar a vida inteira como Moisés, vendo, mas poderiam correr o risco de nunca entrar. Moisés passou a vida inteira conduzindo um povo por um caminho que ele não conseguiu chegar. E nós podemos passar a vida inteira falando de um reino que nós jamais conseguimos viver na prática. E infelizmente a igreja do Brasil nos dias de hoje fala de um reino que não consegue viver na prática. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. No Espírito. Então quando Paulo fala isso, ele fala de algo extremamente importante. E se é extremamente importante para Paulo, é extremamente importante para nós. Conseguimos entender a diferença de ver e de entrar. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículos do 1 ao 6. Romanos 5, do 1 ao 6. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé nesta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações,
sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Esperança, se fosse ser traduzido em outra palavra, esperança é a dependência total do Senhor. Repita comigo: esperança. Obrigado, Rubão. Esperança é a dependência total do Senhor. Esperança vem da palavra, vem da raiz de esperar. Quantos de nós, nos dias que vivemos, perdemos a esperança? Quantos de nós que estamos aqui nessa noite estamos sem esperança? Quantos de vocês estão sem esperança de mudança no teu casamento? Quantos de vocês perderam a esperança de uma melhora na vida financeira? Quantos de vocês já não têm mais esperança que possa haver uma mudança na realidade do que você está vivendo hoje? Será que a mãe do Denis chegou um dia a perder a esperança vendo o filho dela nas drogas? Eu creio que não, porque ele disse que ele chegava em casa e via aquela mulher de joelhos orando. Aonde que estava depositada a esperança dessa mulher? Era na realidade do que ela via os seus filhos na droga, no mundo, ou estava em Cristo? A palavra de Deus diz que quando a nossa esperança está em Cristo, o que significa esperança em Cristo? Você espera, você deposita a tua confiança, a tua dependência não está em nada externo. Você não tem como resolver sozinho o teu problema, então você se coloca totalmente dependente do Senhor. Isso é esperança. Uma mulher que depositou toda a sua esperança em Deus, porque já não tinha presença do marido dentro de casa, mas viu a sua esperança ser transformada num grande presente, porque Deus, segundo a sua palavra, não nos confunde. Zacarias capítulo 9 diz que nós somos prisioneiros da esperança, ou seja, Deus quer nos levar todos, sem exceção, a esse lugar chamado esperança, onde todos nós sejamos dependentes totalmente dele. Enquanto você confia na força do teu braço, enquanto você se sente seguro no emprego que você tem, enquanto você acha que você faz, que você constrói, que você é espiritual pelas práticas que você faz, pelas boas obras, porque você passou o ano inteiro indo na igreja e vendo pornografia dentro de casa, cantando uma boa música, mas sendo um mentiroso, cheio de aparência externa de religião. E daí chega no final do ano, você se veste de Papai Noel, vai num bairro carente, dá presente e fala assim: não, eu estou cheio de boas obras. Se você acha que isso pode agradar a Deus, você está achando, você está confiando na força do teu braço. Mas quando você chega num lugar em Deus, que você reconhece que você não é nada sem Ele, que para levantar cada dia e conseguir ter vida, você depende dele. Quando você se torna um prisioneiro da esperança, um dependente do cuidado diário de Deus, você chegou no lugar onde Deus quer que você esteja. Esse é o lugar que Zacarias diz: prisioneiro da esperança. Sabe que eu até compartilhei isso aquele dia no Aljava, o Daniel estava lá com a gente. Nós temos um café com os filhos e antes de eu ir para o café, eu estava tomando banho em casa e eu falei: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale com eles? E o Senhor me falou assim: eu quero falar com você. E já faz tempo que o Senhor tem me chamado a atenção de parar de me preocupar em ouvir a voz dele para falar para alguém. Ele falou assim: cara, deixa eu falar com você. Não precisa me buscar sempre para trazer uma palavra para alguém. Deixa eu falar com você. E eu estava tomando banho e o Senhor me disse: eu estou te promovendo a um outro nível. Eu falei assim: aleluia, aleluia, Jesus. Estou indo a outro nível, que bênção. Depois de tanta prova, o Senhor está me promovendo, que bom, né? Eu falei: Senhor, eu posso saber para onde eu estou sendo promovido? E o Senhor me falou assim: você está sendo promovido para uma nova classe. Eu falei: opa, estou nos VIPs do céu. Ele falou assim: os VIPs do céu.
Você está indo para uma classe onde se encontram os fracos, os órfãos e as viúvas. Hoje você se enquadra, para mim, nessa posição. Daí eu, muito inteligente, parei para pensar, falei, cara, eu não sou órfão, também estou longe de ser viúva, então com certeza eu alcancei esse posto em Deus porque eu sou fraco. É uma dedução maravilhosa. E daí eu falei, Senhor, é isso que o Senhor está me dizendo? Eu estava feliz com a promoção, então o Senhor está me chamando de fraco na cara dura com todo esse seu jeito? Daí o Senhor falou assim, porque o reino de Deus que a gente quer viver, a promoção é para baixo, é quando você desce, não é para cima. Porque quando você olha para os fracos, para os órfãos e para as viúvas, o que eles têm em comum, esses três tipos de pessoas? Todos eles dependem de alguém que cuide deles. Todos eles passaram por situações na sua vida de perda. Todos eles, fracos, órfãos e viúvas, perderam tanto na sua vida que eles dependem de um cuidado externo. E Deus me falou, eu te fiz trilhar caminhos onde você entrou nessa classe. E eu confesso que eu pensei na hora, eu falando, então por que é uma promoção? Qual o privilégio de ser fraco? E o Senhor me disse, quando você é fraco, então você se torna forte, porque o meu poder só se aperfeiçoa no meio da tua fraqueza. E dos fracos, dos órfãos e das viúvas cuido eu, o Senhor. Enquanto você se sentia forte na sua força, não tinha espaço para o meu cuidado. Você fazia, você resolvia. E Deus me levou a uma posição na minha vida de total dependência dele. Então eu quero falar para você que se sente fraco, para você que se sente cansado, para você que tem passado por dias de pressão e de luta. Meu irmão, quando você chega em momentos que parece que não tem jeito, quando você parece que chega em lugares que o fim da linha bateu na sua cara, que você chegou e andou e viu uma plaquinha sem saída, né? Aos teus olhos isso parece ser desesperador, mas para Deus isso está só começando a história. Porque quando chegou o fim da linha, é sinal que você tem que se render. Levante suas duas mãos para o alto e fala assim, eu me rendo. Mas fala isso com convicção, se é uma vontade tua. Fala, Senhor, eu me rendo. Para de lutar contra Deus, meu irmão. Para de questionar Ele, se rende de verdade. Porque se você se render nessa noite, eu quero te garantir uma coisa. O que a palavra me diz é que dos fracos, dos órfãos e das viúvas, cuida o Senhor. Cuida o Senhor. Para que nós possamos viver o reino, nós temos que ser conduzidos por Ele. E quando nós somos conduzidos por Ele, a única coisa que nos resta, preste atenção no que eu vou te falar, para que você não corra o risco de cair no ativismo religioso. A única coisa que nos resta, quando nós somos conduzidos por Ele, é nos render e obedecer. Repita comigo, obedecer. Obedecer. Se render. São as únicas coisas que você pode fazer dentro do reino de Deus. Tudo que nascer da tua mente, tudo que você quiser fazer, você pode atrapalhar mais do que ajudar. É obedecer e se render. Quando Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 2, eu quero que você grife esse versículo na tua Bíblia. E se você está com o seu celular, por favor, não faça isso, mas pode deixar ele marcado, esse texto na sua Bíblia. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Abre lá, Filipenses 2:8. Nós já estamos terminando, eu não quero tomar muito tempo. Aleluia. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Essa palavra aqui
Essa palavra aqui, obediente, no original, essa palavra ela não está escrito obediente, ela está escrito H-U-P-O-K-O-O, upokou. A palavra obediente no original é upokou. Sabe o que significa upokou? Upokou é aquele que escuta. Obediente é aquele que escuta. Sabe o que significa, por analogia, desobediente? Desobediente é um surdo espiritual. É alguém que não tem a capacidade de ouvir, por isso ele desobedece. Obediente é upokou. Se nós fôssemos ler esse versículo entendendo o que é a palavra obediente, nós leríamos assim: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, ouvindo ao Pai até a morte de cruz. Porque ele conseguiu alcançar a promessa, porque ele conseguiu ir até o final, porque ele ouviu em todo o tempo. O que aconteceu com Moisés, que ele foi até um caminho e não viu a terra prometida e não alcançou a promessa? Moisés ouviu a Deus por uma vez, quando Deus falou para ele assim: toca na rocha. E Moisés começou a fazer as coisas de forma mecânica. Depois que ele ouviu uma vez, a segunda vez, quando Deus falou assim: olha, vai lá para a rocha, eu já sei. E voltou a dar um montão de chapuletada na rocha e falou: não era isso que eu tinha falado. Agora era só para você dizer a rocha, você começou a bater, porque você não ouve mais, cara. Porque liderar o povo te transformou num cara mecânico. Você parou de ouvir, você parou de obedecer. E se você não ouvir até o final, você não alcança o que eu tenho para a tua vida. Tem gente que já obedeceu um dia na vida, mas parece que quando cresce, começa a achar que sabe alguma coisa, deixa de ouvir. E quando você deixa de ouvir, você não vai até o final. E se você não vai até o final, você não alcança o que é o reino de Deus. Jesus foi ouvindo ao Pai até o último dia de vida. A minha pergunta é: você consegue ouvir ao Pai? Você sabe ouvir ao Pai? Você é uma pessoa obediente? Você é aquele que ouve? Ou você faz aquilo que te dá na telha? Ou você não tem ninguém que cuide da tua vida? Ou você não tem ninguém a quem você se submete? Porque o cara que é surdo espiritualmente, ele está escondendo o orgulho espiritual numa capacidade de andar sozinho, porque na verdade o que ele não consegue é ouvir alguém. Isso é soberba espiritual, e a soberba precede a ruína. Quando você não consegue ouvir ninguém, o que você está dizendo é que você é soberbo, é que ninguém está apto a te falar algo. Sabe que quando Samuel foi entregue a Eli para ser cuidado por Eli, Eli se transformou no pai de Samuel. Sim ou não? Samuel se transformou no pai daquele, Eli se transformou no pai daquele menino. E todos nós já vimos aquele momento tremendo, onde Samuel começa a ouvir a voz de Deus falando com ele, falando: Samuel, Samuel. E daí Samuel corre para Eli: fala que o teu servo... Não, primeiro ele não falou assim, ele falou assim: pode falar, ele. E ele falou: cara, eu não te chamei não. Daí ele volta para dormir. E a gente imagina como que Deus chamava a Samuel. Quantos imaginam que Deus falava assim: Samuel, Samuel? Você já viu isso? Eu não sei porque eu também sempre imaginei que Deus falava assim. Deus teria uma boa oportunidade de ser locutor de rádio, porque a gente sempre imagina que ele fala assim, né? Deus Moreira. Hã? Deus Moreira. Deus Moreira. Mas a gente tem essa imaginação criativa que Deus falava com Samuel numa voz de trovão. Se Deus falasse com Samuel de trovão, com uma voz de trovão, Samuel chegaria para Eli e falaria assim: Eli, eu estou desesperado. O que foi, meu filho? Eu estou ouvindo uma voz de trovão que fala berrando no meu quarto. O que é isso? Mas não foi isso. Ele chegava para Eli e falava assim: fala, Eli. E Eli ouviu que ele falou isso uma vez. Você falou: caramba, esse cara está ouvindo a minha voz. Porque ele chega e fala: fala, Eli. Mas eu não estou chamando ele. A voz que Samuel ouvia era a voz
Geli. O que isso quer dizer? Que quando Deus quer falar conosco, Ele fala conosco através da voz do nosso Pai, daquele que cuida da nossa vida. Se você não tem ninguém que fale ao teu coração, você vai ter dificuldade de ouvir a Deus. Sabe por quê? Porque você vai ouvir a Deus através da tua alma. Você vai ler a Bíblia, vai interpretar naquilo que faz sentido para a tua vontade. Você vai se tornar um intérprete pessoal para satisfazer os teus desejos. Porque não tem ninguém que possa se colocar sobre você, porque você não se sujeita à autoridade. E no reino de Deus não existe autoridade dada a alguém que não se sujeita à autoridade. O reino de Deus é um reino de princípios. Por isso eu não acredito em ministro itinerante. Um cara que não tem casa, um cara que não tem pai, não tem nada para falar comigo. Porque um cara sem casa e um cara sem pai, quando entra numa casa, ele não se preocupa com aquilo que está acontecendo, porque ele fala e vai embora. Quem tem casa e quem tem pai, quando vai a uma casa, se preocupa com o pai da casa e se preocupa com seus filhos. Reino de Deus não é mais uma mensagem bonita para ser tema de conferência. Reino de Deus requer esforço, requer morte da natureza adâmica, requer enfrentar e passar por muitas tribulações, guardando a esperança e uma dependência total do Senhor. E nessa hora, meu irmão, não existe igreja, não existe amigo, não existe nada. Vão ter lugares, vão ter vales, vão ter caminhos estreitos que só passa você e o Senhor. Por isso que se a sua fé não estiver depositada nele, andar em bando não resolve o teu problema. Ser parte do corpo é fundamental. Mas o que Deus espera de mim e você é que Cristo seja formado em nós. Por isso, quando Paulo escreve aos Efésios no capítulo 4, ele fala assim: Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, para pastores, evangelistas e mestres, para que todos possamos alcançar um dia a estatura de Cristo, sejamos aperfeiçoados até alcançar a estatura de Cristo. Então o que Deus espera que eu e você possamos manifestar é Cristo, a presença de Cristo em nós. E para que Cristo seja formado em nós, a nossa natureza velha, a nossa natureza adâmica tem que ser arrancada através da pressão, através da morte do eu. E quando nós experimentamos a morte com Cristo, nós experimentamos a ressurreição com Cristo. Ou seja, a vida de reino é uma nova vida. Olha para quem está do teu lado e fala assim: Deus tem para você uma nova vida. E essa nova vida, ela não é maior ou menor pelo que você faz, não é pelo quanto você faz, mas é pelo quanto você se rende. Não é pelo tanto que você aparece, mas é pelo tanto que Ele aparece quando as pessoas olham para você. Amém. Se Deus se preocupasse com grandes feitos, no Antigo Testamento Ele não teria levado para si Enoque, Ele levava Moisés. Se Deus se preocupasse com grandes feitos, Ele não chamava para estar do seu lado Enoque, Ele poderia ter chamado Davi. Davi tem milhões de histórias na Bíblia. Derrubou gigantes, ele construiu o reino. Moisés abriu o mar, ele fez água sair da rocha. Mas Enoque andou com Deus, e isso foi suficiente para Deus levar ele para o seu lado. Você quer fazer e ser visto, ou você quer ser tomado por Ele? Você quer fazer e ser visto, ou você quer ser arrancado por Ele dessa vida, para viver uma nova vida, onde já não mais vive você, mas Cristo vive em ti, e a vida que vivemos pela fé no Filho de Deus. Essa é a pergunta. É disso que se trata o Evangelho. Não é daquilo que eu faço, não é do tanto que eu apareço, mas é da minha capacidade de desaparecer para que Ele se manifeste em cada palavra, em cada atitude, em cada gesto da minha vida. A minha capacidade de ouvir a voz do Pai.
a minha capacidade de saber que no meio da dor Ele está comigo, a minha capacidade de saber que o vento está soprando, o mar está agitado, mas Ele continua no controle. Porque eu posso ouvir a sua voz e falar: filho, eu estou contigo. Meus irmãos, nos dias mais difíceis da minha vida, não foram boas pregações, não foram bons louvores que conseguiram me levantar de um vale de sombra e de morte. Dias que eu pensei que eu não teria um fim, mas foi quando tudo estava escuro, eu consegui ouvir a voz: filho, eu estou contigo nesse momento. E naquele dia eu tive força, porque eu sabia que a vida que eu vivo não é uma fantasia, não é uma vida de púlpito. Eu ouvi a sua voz, eu sabia que Ele é real. Se você não tem uma convicção, se você não ouve até o final como Cristo, você não tem capacidade de passar pela cruz, você não tem capacidade de ser humilhado, você não tem capacidade de enfrentar situações por si só. Quando a humilhação vier, quando os amigos forem embora, quando os problemas chegarem, a única coisa que te faz permanecer em pé é a capacidade de ouvir a Ele e de ir até o final, até a morte de cruz, para do outro lado você se levantar e experimentar a vida com Cristo. É disso que se trata o reino de Deus. E a minha pergunta para você nessa noite, para encerrar essa palavra, agora eu posso te perguntar isso: você quer viver o reino? Você está disposto? Você está disposto a entrar por essa porta que a Bíblia chama de muitas tribulações? Pode ser que nessa noite, depois de tudo que você ouviu, você decida ser um bom espectador. Quando Jesus teve aquela conversa com Nicodemos e falou assim: olha, você pode ver ou você pode entrar. Nicodemos tomou uma decisão. Nicodemos começou a confrontar os fariseus: pô, vocês estão falando disso, eu não vejo isso nele. Nicodemos falou: eu vou entrar. A minha pergunta para você nessa noite é essa: com certeza você já vê o reino, seus olhos espirituais já foram abertos. Eu estou falando para a igreja nessa noite, eu não estou fazendo um culto de evangelismo. A minha pergunta é para você que vê: você quer entrar? Você está disposto a viver esse evangelho? Se você está disposto a isso, meu irmão, a trocar a tua vida pela dele, eu queria te convidar a se colocar de pé.